Oi, gente, tudo bom? Olha só, eu vou, dentro desse contexto aí de resolver alguns exemplos de física geral, eu vou resolver aqui agora, gente, o problema do pêndulo simples com resistência do ar, tá bom? Esse problema ele é bem parecido com o problema que eu resolvi no outro vídeo aí do nosso canal, que é o problema do oscilador harmônico, certo? Com resistência do ar. Então, você tem um pêndulo que seria uma cordinha bem levinha amarrada numa massinha, com uma massinha na ponta aqui. Então essa cordinha tem comprimento L, essa massinha aqui tem o valor M, aqui essa linha pontilhada é a vertical, aqui é um suporte no teto, aqui tem um ângulozinho teto, tá? Né? Você bota esse ângulo teto a um valorzinho a priori pequeno, né? Certo? Para poder a gente fazer algumas aproximações. E como é que a gente trabalha aí a questão da equação do movimento para o pêndulo, né? Então, lembrando, a gravidade está aqui, né, gente? Aqui é a gravidade. Então, o peso desse corpinho aqui, ele é aqui, ó. Tá bom? Certo? Existe uma força de tração na corda, uma tensão na corda aqui, né? Tá? Eu já pedi desculpa pelas minhas meus desenhos, né? Que não são as mil maravilhas, né? Mas acho que dá para entender. Né? Então existe um termo de tensão aí na cordinha, existe um peso aí puxando para baixo, e existe um termo de resistência do ar, que eu já expliquei, né? Que o termo de resistência do ar ele é um termo tradicionalmente contrário ao movimento, né? E a intensidade dele é proporcional à velocidade, não é isso? Então, digamos, é a componente do peso que aponta na direção aqui, nessa direçãozinha tangencial aqui a essa trajetória, ou seja, essa forcinha aqui, essa componente aqui, que seria basicamente, né? Você pode tirar essa componente da seguinte maneira, você pode continuar isso aqui. E esse ângulo aqui é θ também, né? E aí você, fazendo aqui uma trigonometriazinha, você mostra que essa forcinha aqui, essa forcinha que eu vou chamar de Fx, essa forcinha é basicamente mg seno de θ, tá bom? Tranquilo? A outra componente do peso, que seria mg cosseno, ela é a força que vai equilibrar a tensão, tá bom? Então pronto, essa forcinha Fx, ela tem valor mg seno de θ. Contrário a essa forcinha, você tem o quê? Você tem aqui a força de resistência do ar. Então, para cá, você tem a força de resistência do ar. Tá bom, gente? Beleza? Então, essa força de resistência do ar, ela é tradicionalmente uma força proporcional à velocidade. Ela tem um menuzinho aqui, esse menos é para dizer que é uma força de resistência, é uma força que vai, né, contrariar o movimento. Se você tenta se mover para a direita, num dado fluido, no caso a força é para a esquerda, entendeu? E assim a mesma coisa. Se você se move para a esquerda, a força é para a direita, tá bom? Então é isso. Então, grosso modo, você tem essas forças aí. Observe que essa componente aqui, ela vai ter uma particularidade, porque, observe, a partir do momento que você, digamos, está se movimentando, está subindo aqui, está se movimentando aqui para, né, aumentando o ângulo θ, essa força ela puxa você para cá, certo? Então essa força, que é essa componente do peso aí, ela vai estar sempre, né, em geral, trabalhando aí, certo? Né, num padrão de restituição também. Sempre ela vai puxar a massinha para o ponto mais baixo aqui da trajetória, que é esse ponto aqui. Então essa força Fx aí, apesar de eu ter escrito ela aí, né, de uma forma com sinal positivo, mas ela tem sempre esse caráter de restituir o pêndulo para a posição de equilíbrio, que seria essa posição aqui. Então essa força tem um status meio parecido com aquela força da mola lá, entendeu? É uma força meio de restituição, ok? Então essa força, quando você for escrever o termo de aceleração, que é o termo, assim, ou a força resultante sobre esse corpinho aí, essa força ela vai ter o seguinte status, né? Ela vai ter
a força resultante sobre esse corpinho, ela vai ser, né, M menos mg seno de θ, tá bom? Não é isso? Menos BV, tá bom? Então sempre vai ter esse status aí, ok? Aí eu, né, essa situação que eu desenhei aqui, quando eu coloquei nessa situação esse vetor aqui para esse lado, ela é uma situação onde você está, por exemplo, se movimentando descendo, né? O pêndulo está descendo na direção da pulsão de equilíbrio. Aí a força de resistência do ar seria para cima. No momento onde, por exemplo, o pêndulo esteja se afastando, ou seja, o ângulo esteja crescendo, a força de resistência do ar para baixo. Então, esse sinal aqui, esse sentido desse vetor, né, esse sentido desse vetor aqui, ó, da resistência do ar, ele vai mudar conforme o tipo de movimento. Certo? Isso aqui é só uma coisa ilustrativa. Tá bom, gente? Então é isso. Então você tem essa força aqui, que é a força Fx, que é uma força de restituição, e você tem uma outra força que ela é sempre contrária à velocidade. Tá? Ou seja, são, né, duas forças aí que estão se opondo ao movimento. Tá? Em grosso modo aí. Né? Então vamos lá. Então no final das contas, certo? Na verdade assim, né, eu cometi um pequeno equívoco agora. Na verdade, essa força sempre se opõe ao movimento aqui. Ela desacelera o corpo quando ele sobe, certo? E acelera o corpo quando ele está descendo, né? Então, na verdade, essa força aqui, ela não é bem uma força, em geral, se opondo sempre ao movimento. Ela é se opondo à tendência do corpo de se afastar da posição de equilíbrio, beleza? Por isso que ela entra aí com um sinalzinho negativo. Então, no final das contas, é isso que tu tem aqui, é essa equação que você tem. Tá bom? Essa é uma força de restituição e essa é uma força de atrito. Então, escrevendo aqui agora que força resultante é massa vezes aceleração, a gente tem aqui menos mg seno de θ menos beta vezes v. Lembrando que esse beta, eu já expliquei, é uma constante positiva, né? Aí agora eu vou fazer a famosa aproximação de pequenas oscilações. Então você vai pegar que seno de θ é igual a θ, tá bom? Fazendo isso, você escreve da seguinte maneira, você escreve que m vezes a é igual a menos mg θ menos beta v, tá bom? Aí agora vamos fazer umas transformaçõezinhas aqui, né? Essas transformações são as seguintes, lembre-se. V é a distância radial, que é a distância de rotação, que no caso desse movimento circularzinho aqui é a distância L, tá bom? Então, V é a distância radial, que no caso em questão é L, que multiplica a velocidade de rotação, tá bom? A aceleração é a distância radial, que é L, vezes a aceleração de rotação. A velocidade de rotação, ela é basicamente a derivada temporal de ômega em relação a t. Opa! Tá bom? A aceleração é a derivada segunda de θ em relação a dt. Tá bom? Então, onde tem V, a gente vai colocar L dθ dt. Onde tem A gente vai colocar L derivada segunda de θ em relação ao tempo. Tá bom? E aí, velho, a gente vai ficar com a equação bem bonitinha. L d2θ dt2 é igual a menos mg θ, fica θ mesmo, menos beta, quem é V, é L dθ dt. Tá bom, gente? Aí, ficou claro para vocês isso aí? Né? Então, essa é mais ou menos a equação que a gente vai ter que trabalhar aí, certo? Então, eu vou dividir toda essa equação agora por m vezes L, tá bom? Então, dividindo essa equação por m vezes L, aí vai ficar a seguinte equação. Dividir por m vezes L, ó, m vezes L aqui corta, vai ficar d2 θ dt2 é igual a menos g sobre L θ, né, menos beta sobre m dθ dt. Entendeu aí? Tá certo isso aí? Tá, né? Pronto. Aí agora o que é que eu faço? Passo tudo o que tem θ
para um lado, o que não tem para o outro. Vai ficar uma equaçãozinha homogênea, né? Vamos ver como é que ela vai ficar. Vai ficar d2 θ dt2 mais beta sobre m dθ dt mais g sobre L θ. Isso é igual a zero. Então, essa daqui, gente, é a equação do movimento de um pêndulo simples na presença do termo de resistência do ar, tá bom? Como é que resolve isso? Como é que a gente vai resolver essa equação aí? Bem, a gente tem que resolver fazendo mais ou menos a mesma coisa que a gente fez no problema da massa mola, certo? A gente vai assumir que o θ tem um comportamento exponencial. Vai fazer aquela mesma coisinha. Θ, você assume que ele é uma coisa do tipo C e elevado a AT, tá bom? Para não, certo? Para não usar A aqui, para não ficar parecendo confundir com a, vou usar assim que é lambda T. Substitui isso aqui, tá bom? E faz todas aquelas simplificações, aí vai dar, né? C e elevado a lambda T, lambda ao quadrado. É isso? Mais. Substituir, observe, né? Fiz a derivada segunda desse cara aqui. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Tá vendo esse cara aqui? Aqui na derivada segunda, fiz a derivada segunda da função θ, assumindo que θ tem aquele comportamento exponencial. Aí agora vem aqui o outro termo, que é a derivada linear. Aí vai ficar mais... mais beta sobre m c e elevado a lambda t, lambda, mais g sobre L vezes o próprio θ, que é e elevado a lambda t. Isso é igual a zero. Aí assume aí que c e e elevado a lambda t não é zero. Aí você pode simplificar aqui. E aí a equação fica lambda ao quadrado mais beta sobre m lambda mais g sobre L igual a zero. Entendeu? Isso aí foi a mesma coisa que a gente fez de um problema da massa mola com resistência do ar, né? Aí você resolve essa equação de segundo grau, que é uma equaçãozinha simples, né? Aí vai dar dois valores de lambda, né? Vai dar... Cadê aqui? Gente, meu Deus, que linha terrível. Apaga para fazer de novo. Essa linha que tá feiosa. Né? Aí vai ficar menos B menos beta sobre m mais ou menos raiz quadrada de beta sobre m ao quadrado, né? Menos 4 que multiplica 1 que multiplica g sobre L, dividido por 2. Então isso aqui vai dar basicamente menos beta sobre 2m, não é isso? Mais ou menos essa raiz aí, que é beta sobre m ao quadrado menos 4g sobre L, dividido por 2. A gente já discutiu isso daqui, o beta é pequenininho, isso aqui dentro vai dar um número negativo. Se é um número negativo, você pode colocar um menos 1 em evidência aqui, tá bom? E escrever isso como um número complexo, né? A gente já fez isso lá do problema lá da massa mola, não foi? Então, o lambda vão ter duas soluções, né? Vai ter uma solução que é menos b sobre 2m, mais ou menos, e, não é isso? Raiz de, e sobre 2, né? E raiz de, cadê aqui? 4g sobre L menos beta sobre m ao quadrado. Né? Já fiz aquela mesma coisa de colocar a raiz de menos 1, né? Entendeu? Que eu fiz lá no outro problema, tá? Se você não entendeu, se concentre aqui. Isso aqui é negativo. Eu boto o menos 1 em evidência, eu inverto. Fica 4g sobre L menos beta ao quadrado sobre m, entendeu? E o menos 1 que eu botei em evidência, eu tiro ele aqui fora como i. Esse i que apareceu aqui é raiz, né, é a raiz de menos 1, tá bom? Então, no final das contas, é aquilo. Você vai ter duas soluções, né? O lambda ele vai ter um número real, mais ou menos i vezes outro número real, tá bom? Basicamente é isso, né? Então, as soluções do cosseno a função a função θ, ela é uma combinação das duas. É e elevado a lambda mais t mais c e elevado a lambda menos t. Isso basicamente vai dar uma coisa que é uma constantona, que eu vou chamar de C asterisco, e elevado a menos beta sobre 2mt
cosseno, né, cosseno de R2T. Tá certo? A gente já explicou isso, né? Porque você tem aqui um número complexo, né? Aqui você tem um número complexo, aí você consegue quebrar dessa forma aqui. Então o que é que você tem? Uma constante, um decaimento exponencial e uma função oscilatória. Então quando você tem a resistência do A, o que vai acontecer é isso, você vai sair de um comportamento oscilatório, que é o que acontece com o pêndulo, é o MHS, para um oscilatório com a amplitude mostrando aqui um decaimento exponencial. Tá bom? Aí, inclusive, gente, para exemplificar, eu fiz até um programinha, velho. Eu resolvi numericamente essa equação aqui. Essa equação aqui numericamente. Você sabe como é que resolve isso aqui numericamente? Bem, não é bem o foco aqui resolver nada numericamente, mas eu vou explicar para vocês, tá bom? Como é que você faz? Você pega aquela equaçãozinha ali, né? Como é que é a equação? Você faz d2θ, dt2, não é isso? Mais, acho que é beta sobre m dθ dt, não é isso? Mais g sobre L θ, não é assim? Você faz isso, né? Aí você faz a seguinte coisa, você define umas variáveis novas aqui. Você chega aqui e diz, ó, você faz aqui, você faz ômega é igual a dθ dt. Certo? Né? Que é isso é a velocidade angular, né? Aí você faz a seguinte coisa aqui, deixa eu mostrar para vocês. Onde tem né, dθ, d2θ, dt2, que é a derivada segunda, você vai colocar, né, d ômega dt. Então essa equação aqui você quebra ela num sistema de equações, compreendeu? Essa equação aqui ela vai virar o seguinte sistema, ele vai virar ômega igual a dθ dt, e vai virar a seguinte, ó, onde tem d2θ dt2, você bota d ômega dt. Aí isso aqui que está do mesmo lado da coisa, você passa para o outro lado, entendeu? Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui e essa parte aqui, você passa para o outro lado substituindo essas novas variáveis aqui. Então vai ficar menos beta sobre m ômega mais g sobre L θ. Mais não, menos. Então, essa equação de segunda ordem, que está aqui a derivada de segunda ordem, ela é transformada em duas equações diferenciais de primeira ordem, entendeu? Aí você resolve facinho. Entendeu? Resolve facinho, ó. Equação de primeira ordem, equação de primeira ordem, compreendeu? Aí a solução numérica é fácil, você pode usar vários métodos, entre eles o método de Euler, por exemplo, certo? Então foi isso que eu fiz, aí eu fiz para mostrar para vocês aqui, para a gente exemplificar essa solução, né? A solução analítica já mostra o problema, mas aí eu vou fazer a solução numérica também, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu fiz um programinha, tá? E vou mostrar para vocês aqui. Eu botei beta igual a 0 e beta igual a 0,2. Olha o que acontece. Beta igual a 0 é a curva preta. Vou dar um zoom aqui para vocês olharem. Eu botei no meu programa, eu botei uma amplitude inicial 0,2, pequenininha, certo? Então, a curva preta, essa curva preta aqui, é o caso sem acoplamento com A, ou seja, é o caso harmônico, é o pêndulo simples, tá? Aí o que acontece? Ele dá aqui, ó, se você olhar isso aqui é um cosseno. Deixa eu mostrar mais para vocês aqui, se eu pegar dar um zoom aqui, ó. Um zoom bem direitinho aqui, ó. Isso aqui é um cosseno, a curva preta, esqueça a curva vermelha. Deixa eu apagar a curva vermelha para você ver aqui. Ó, a curva preta é um cosseno, direitinho como deveria dar, que é o pêndulo simples. E a frequência dá certinho. Eu fiz nesse exemplo, deixa eu mostrar para vocês o programinha aqui. Eu fiz nesse exemplo a seguinte situação. Deixa eu mostrar para vocês aqui, viu? Cadê o programa? Eu fiz a seguinte situação. Eu botei o G, a massa 100 gramas, o L 10 centímetros, tá? Beleza? Né? E aí de posse do L e do G, você calcula o período, né? O período é essa expressão aqui, né? 2π raiz de L sobre G, né? Então essa conta aí dá aproximadamente 0,63. Aí vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A distância dos máximos está dando 0,64 até aproximadamente 1,26. Se você subtrair o espaçamento temporal entre esses dois picos, dá o 0,63, que é o período desse pêndulo aí, desse exemplo.
Aí o que é a curva vermelha? A curva vermelha é quando você põe o acoplamento com o ar. Você põe um acoplamento com o ar, o que acontece? Ele começa oscilando mais ou menos junto lá, ele começa um movimento oscilatório, ele tem lá um movimento oscilatório, mas o que acontece com a amplitude vai diminuindo. Ele vai diminuindo até que ele não tenha mais amplitude. Ele vai parar. Parar onde? Parar na posição que? Zero. O que é a posição zero? Cadê lá o negócio? O que é a posição zero? Θ igual a zero é o quê? É esse ponto aqui, ó, que é o ponto, aquele ponto que eu disse, para onde essa componente fx tenta sempre restituir o corpinho, né? Então, quando você vai colocando a resistência do ar, o pêndulo vai balançando, vai parando e para lá na parte do ângulo zero, θ zero, que é exatamente o que aconteceu aqui. Ó. Você parar para analisar aqui, ele parou exatamente no ângulo zero. Tá bom? Beleza? Então é isso. Quem tiver interesse de ver como é a solução numérica, me procure que eu explico, ou então pague meu curso de Física Computacional, que eu teria o maior prazer de explicar. Tá bom, gente? Então é isso. Então esse é o problema do pêndulo simples com resistência do ar. Então, uma equação diferencial desse tipo aqui. E a solução analítica é essa solução aqui. Ó. Certo? Essa soluçãozinha aqui. Ela tem uma parte oscilante e tem uma parte que é a questão do amortecimento da amplitude. Né? Muito semelhante ao que aconteceu no problema da massa mola com resistência do ar. Matematicamente é exatamente a mesma equação, tá bom? Beleza? Então é isso. Valeu. Um abraço aí, obrigado pelo interesse. Tudo de bom.